Olá, amigos! Maratona Band Esportes está no ar. Faltam 426 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio. E olha, nessa caminhada estamos simplesmente com um convidado muito especial. O maior medalhista olímpico do Brasil. 5 medalhas conquistadas até aqui. 2 ouros na classe laser, Atlanta 96 e Atenas 2004. 2 pratas, Pequim 2008 e Sydney 2000. E bronze em Londres 2012. Seja muito bem-vindo ao Maratona, meu caro Robert Scheid. Tudo bem? Tudo ótimo, Álvaro. É um prazer falar com você. Obrigado aí pelo convite de participar do programa. Olha, eu já vou emendar a primeira grande pergunta. Claro que tem as conquistas. Scheid é um atleta extraordinário, impressionante como ele se mantém no topo tanto tempo. Mas é claro que a gente tem que pensar nesse momento aí em que faltam 426 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Como é que está a preparação para a Olimpíada, né? Porque, queira ou não, determinados atletas, esse aumento de um ano é prejudicial, né, Robert? Eu acho que, Álvaro, depende um pouco de cada caso. Eu acho que os atletas que vinham numa fase muito boa, estavam, vamos dizer assim, no seu auge, normalmente eles queriam a Olimpíada o mais rápido possível. Então, para esses casos, eu acho que o atraso de um ano não foi conveniente. Para os outros que ainda têm um pouco a melhorar, tem alguns pontos para evoluir, eu acho que para esses é uma oportunidade de ter um tempinho a mais para se preparar para os Jogos. Mas eu acho que a decisão foi correta de ter postergado os Jogos em um ano, porque realmente não tinha condições de a gente realizar os Jogos esse ano. E o próprio Comitê Olímpico Internacional está garantindo, está dizendo, né, que sem a vacina, nós não teremos chance de ter Olimpíada. Vamos aguardar realmente esta parte. Por outro lado, nós temos que voltar ao tempo, meu caro Robert Scheid. Atlanta 1996, Atenas 2004. 2 grandes conquistas e a corrida do ouro em 96 foi épica. Eu tive a oportunidade de transmitir e ali quem não entendesse de vela não sabia, porque você deu a escapada falsa, o Ben Esli foi atrás e aí, com o descarte, você ficou com a medalha de ouro. Foi isso mesmo, Álvaro. Muito bem lembrado. Você mesmo narrou essa regata, entre outras. Então, um ótimo entendido da vela. Então, realmente, foi uma situação atípica terminar uma competição com essa situação, mas a gente jogou no descarte, jogou na questão da pontuação e acabou sendo uma tática eficiente para aquela situação. E para mim ali, jovem, 23 anos de idade, ter chegado ao primeiro medalha olímpica da minha carreira foi um momento excepcional e que mudou muito a minha vida. E continuando, né, tivemos aí também Sydney 2000. Sydney 2000, você e o Ben Esli brigando todo o tempo, mas no final o britânico acabou levando a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos no novíssimo mundo. Como é que você avaliou aquelas corridas disputadas lá na Baía de Sydney? Eu acho que, para mim, Sydney foi um momento difícil, porque eu cheguei a ter grandes chances de sair dali com a medalha de ouro. Eu estava praticamente sentindo a medalha nas mãos no último dia e o inglês usou uma estratégia extremamente agressiva. A gente teve algumas colisões durante a regata, tivemos protestos, foi uma regata bastante agressiva, entre aspas. E eu acabei perdendo a medalha numa situação parecida com a primeira Olimpíada, em 96, só que dessa vez eu fiquei com a prata, ele acabou com o ouro. Então, foi um final difícil para mim, mas foi uma medalha olímpica, uma medalha de prata olímpica. Então, foi uma honra defender bem o Brasil mais uma vez, mas deixou aquele gostinho de quero mais. Eu acho que é essa derrota que me fez seguir mais 4 anos no laser até a Olimpíada de Atenas 2004. Que a gente estava mostrando as imagens aí em Atenas 2004.
Arrios Cosmas, local de grandes batalhas ali próximo ao Porto do Pireu, o Ginásio da Paz e Amizade, realmente nos Jogos Olímpicos de Atenas deu para respirar naqueles dias de intenso calor. E os gregos diziam que não estava quente não, hein, Robert? Foi, a questão do calor lá era realmente bem preocupante, apesar que o brasileiro ele está normalmente acostumado com essas temperaturas, né? Então era um calor seco, o vento demorava muito para entrar, então até no dia final da Olimpíada a gente esperou até as 4:30 da tarde para o vento entrar, e era difícil, porque a gente praticamente não tinha sombra lá também, mas a regata largou, a última regata final, eu tive que tomar uma decisão, ir para o lado esquerdo e para o direito, acabei optando pelo esquerdo, que foi o certo, e cheguei no resultado que eu precisava para ficar com a medalha de ouro. Então, foi por isso que eu pulei no barco aí no final, para me dar uma refrescada, porque não foi só a comemoração, não, foi o calor também. Não, e o curioso, muita gente achando, não, mano, estava no ponto mais alto do inverno, do verão europeu em julho. Não, a Olimpíada foi no final dos dias de agosto e terminou em setembro. E a gente ainda falando, tá quente demais, tá quente demais. E tava vários dias aí de 40 graus e todo mundo sentindo, né? Claro que no verão grego, no mês de julho, seria impossível fazer Jogos Olímpicos por lá. Mas, Robert, você tem não só as medalhas olímpicas, mas você, no mundo, no universo e em títulos mundiais, você tem 13 campeonatos mundiais, 3 na Star, 10 na Laser, é o maior medalhista em mundiais do Brasil. Como é que você se sente com isso? Eu acho que os títulos mundiais, tecnicamente, Álvaro, eles são mais difíceis de você chegar neles do que os Jogos Olímpicos, porque no Mundial existem vários atletas por país. Então, você tem 4, 5 ingleses bons, 4, 5 americanos, australianos, e na Olimpíada, no caso da vela, é só um atleta por categoria. Então, a Olimpíada, ela acaba sendo mais difícil pela questão da pressão, mas tecnicamente ganhar um mundial é mais difícil. Então eu tenho muito orgulho desses títulos todos. O laser foi um barco que eu sempre, meu jeito de velejar, meu biotipo, minha preparação física, tudo sempre casou muito com esse barco, e eu tive realmente muitos anos de muito sucesso nesse barco, e é por isso que eu ainda continuo velejando nesse barco, e vamos tentar mais uma Olimpíada aí. E mais, né? Uma Olimpíada com mais de 40 anos, numa classe em que seus adversários são mais jovens. Exato, eu acho que é um desafio, eu acho que você precisa programar melhor a sua preparação, dar atenção a todos aqueles pequenos detalhes, né? Que quando você é jovem, às vezes você pode dormir um pouco menos, pode comer um pouco mal, que o teu desempenho não piora, mas com o passar do tempo, você tem que ter muita atenção com todos esses pequenos detalhes, o sono, a alimentação, a fisioterapia, a recuperação de um dia para o outro. Então, eu acho que é nisso que eu estou focando agora, em fazer as coisas bem feitas e para me dar as chances de brigar por uma medalha. Meu sonho é chegar lá e ter as chances de brigar de igual para igual. Se eu vou ganhar uma medalha ou não, isso depende de muitas coisas, mas o importante é se colocar em chances de lutar por mais uma medalha. As regatas serão em Enoshina, né? Que inclusive o Band Esportes mostra sempre a semana de vela de Enoshina, os brasileiros pontuando, o Zarif conseguiu grande resultado, a mesma coisa as meninas, né? A Martina e a Caena, mas é o tal negócio, lá tem vento, mas é um vento também, às vezes não tem, às vezes tem, é um local que vocês gostam de sentir isso, né? É um vento, digamos assim, que não é constante. Eu acho que em todas as raias olímpicas, em todos os locais olímpicos, você tem uma condição diferente, e é muito importante você conhecer o lugar, né? Diferente de esportes como natação, atletismo, que você chega lá em cima da hora e pode competir, na vela você tem que se adaptar à raia, conhecer como funciona o regime de vento, a correnteza, leva bastante tempo para você se sentir confortável com uma raia. Então, Enoshima, você tem uma condição muito variável, ou você tem o vento do mar, com ondas altas, um vento assim de 15 nós, que é um vento médio, ou você tem o vento de terra, que é muito oscilante, né? O vento diminui, aumenta, gira para um lado, gira para o outro. Então, eu acho que o velejador em Enoshima ele vai ter que ser muito versátil.
além de tudo, tem um calor muito intenso, não como Atenas, mas é um calor muito úmido. Então, a questão da hidratação também é fundamental nesse local, em Enoshima. Mas eu acho que tem tudo para ser uma raia que vai testar os velejadores em várias condições, que eu acho que é o ideal, né? Não é uma condição só para o velejador de vento forte ou fraco, vai pegar um pouco de tudo. Agora, a pergunta que não quer calar, né? E não é para menos. Afinal de contas, como é que está o calendário da vela para 2020? Teremos alguma competição? Não teremos? Está tudo suspenso, claro, mas quando vocês vão voltar? Até porque os barcos têm principalmente barco individual, tem um determinado isolamento, né? Exato. Eu acho que, por enquanto, a questão está muito indefinida ainda. Todas as competições ainda estão suspensas, sem confirmação se vão ocorrer ou não. Eu acho que na Europa existe alguma chance de serem feitas algumas competições menores depois de setembro, outubro, quer dizer, são praticamente 2 meses que se poderiam velejar mais para o final do ano, que é setembro, outubro. Novembro já começa a ficar frio. Mas, por enquanto, eu continuo treinando, estou conseguindo treinar por aqui. Então, o importante é manter esse ritmo, né? Não perder muito o ritmo de treinamento, a preparação física, e quando as competições forem confirmadas, aí montar um planejamento. Então, acho que o velejador tem que ser bem... Qualquer atleta, eu acho que tem que ser bem versátil essa hora para não parar, manter aquela chama, manter a atividade e ficar pronto para quando as coisas voltarem ao normal, a voltar a competir, porque falta, né, as pessoas acham que falta muito, mas um ano passa rápido os jogos. Com toda certeza. Um ano passa com muita velocidade. E eu ia até entrar nessa questão. O Robert Scheid, ele mora na Itália. E ele treina, é claro, no Lago Lagarda, né? Que é do lado que é na beirada ali da casa dele. Porém, e nesses tempos de pandemia, de isolamento, como é que você fez seu treinamento? Você voltou a treinar quando? Bom, Álvaro, aqui realmente a gente teve umas restrições. A restrição foi de 2 meses, né? O lockdown foi bem severo. A gente realmente ficou em casa esses 2 meses inteiros, só saía para supermercado ou farmácia. E eu consegui adaptar uma academia em casa. Felizmente, no meu jardim eu tinha uma bicicleta ergométrica, alguns pesos, uma máquina de remar. Então, eu consegui manter uma certa forma, fazer aí 1 hora, 2 horas por dia de preparação física. Mas, claro que não é o ideal, né? A gente manteve isso aí só para realmente manter uma certa forma. Mas há 2 semanas que já começou a ficar liberado para velejar, então a gente está conseguindo ir para a água e voltar aos treinos na água, que é um alívio grande, né? Com toda certeza. E uma questão que realmente chama a atenção. O Brasil tem velejadores extraordinários, e até antes de vocês, você sabe disso, quer dizer, você conhece a história da vela. Tivemos grandes campeões ali, lá atrás, do seu clube mesmo, Alex Welter, Lars Bjornström, lá do Rio de Janeiro, Marcos Soares, Eduardo Penido na classe 470, enfim, vencedores que fizeram uma grande diferença e, lógico, você é um pouco mais jovem, é verdade, mas também competindo com o Torben Grael na classe Star, né? Você, quando estava com o Bruno na classe Star, contra o Torben e o Marcelo Ferreira, que também faturaram 2 medalhas de ouro, por sinal, nas mesmas edições de Jogos Olímpicos que você venceu em laser. E agora, Robert, as meninas pintaram aí, tivemos uma renovação, mas a vela brasileira não tem uma grande renovação. Como é que você explica isso? Bom, eu acho que a vela, mundialmente, ela está se transformando muito. Eu acho que a vela ela está ficando um esporte extremamente profissional. As equipes estão se dedicando 365 dias por ano e o Brasil precisa acompanhar esse ritmo. Uma das dificuldades do Brasil, que a gente sempre teve, é que todas as competições de alto nível são na Europa, ou nos Estados Unidos, ou na Austrália. Então, isso sempre requer um deslocamento. Então, eu fui muito beneficiado no início da minha carreira, porque a classe laser era muito forte no Brasil, a classe Star muito forte no Brasil. Então, a gente poderia treinar em casa, em alto nível, e participar de algumas competições pontuais na Europa. Hoje, a preparação é quase toda feita na Europa, com raras exceções. Então, requer um investimento maior
para esses atletas terem a chance de ganhar essa experiência internacional. Mas eu vejo, além das meninas, né, a Martine Caena, eu vejo a Fernanda Oliveira com boa chance de fazer uma boa Olimpíada, o Jorginho Zarif, como você mesmo falou. A gente tem a dupla do Naka, o Samuel, a Gabriela também, pelejando no top 10. Então, Olimpíada, você sabe, é muita pressão, um evento onde muita coisa pode acontecer. Eu acho que o Brasil pode ter um bom resultado. Tá aí, Robert Scheid realmente ilustrando tudo isso, e eu tenho uma colocação também, né? Com relação à classe Star. A classe Star sempre foi a classe dos super velejadores, daqueles que participam de America's Cup, dos maiores eventos do planeta. E me surpreendeu demais o Comitê Olímpico Internacional tirar a classe Star dos Jogos Olímpicos, porque realmente, inclusive, era uma classe que chamava atenção em todo o planeta. Chamava muito, Álvaro, muita atenção. Como você mesmo disse, era a classe das grandes estrelas. Então, pessoas como Torben Grael, como Paul Kayar, como Mark Reynolds. Era a chance do velejador velejar contra as grandes estrelas da vela. E nas duas últimas Olimpíadas que o Star teve presente, a medalha de ouro foi definida nos metros finais da medal race. Quer dizer, existia uma disputa muito intensa para as medalhas no Star. Foi uma decisão política, eu fui muito contrário, eu acho que o Brasil saiu muito prejudicado dessa decisão, teria sido lindo ter a classe Star no Rio 2016, mas aconteceu, infelizmente a gente está sem a Star, que para mim é uma das classes mais lindas que existem, e para mim foi uma perda muito grande para o esporte da vela no geral. E essa questão, né, porque a gente acompanhava, né, os grandes duelos. Espera aí, esse pessoal aqui está no barco da Nova Zelândia, pô, é o barco da America's Cup, pô, o Duckworth está lá. E na classe Star, você via realmente os milionários do esporte, digamos assim, né? Porque vocês não ganham somas significativas em Jogos Olímpicos, vocês ganham nas grandes regatas. E ali você não via aqueles nomes fora de série que participam, e eu vou usar o termo que é mais fácil o público entender, participam da Fórmula 1 da vela. A Fórmula 1 da vela, os velejadores, a grande maioria não vai para a Olimpíada. O Robert é uma exceção, evidentemente, que vocês ouviram aí, ele que foi medalha de prata na classe Star em Jogos Olímpicos, o que é realmente para muito poucos. Eu acho que a classe Star realmente existe um respeito, um reconhecimento. Então, quando os grandes times de America's Cup iriam contratar velejadores, a classe que eles iriam buscar esses talentos era o Star. Foi assim que a equipe do Prada contratou o Torben, foi assim que eu tive também algumas sondagens do Aling, do Prada e de outras equipes. Então, acaba existindo um grande reconhecimento para os velejadores que saem da classe Star. Além de tudo, o Star ele dá a chance de velejadores de tamanhos diferentes. Então, você pode ter um velejador de 60 quilos e um proeiro de 120 velejando juntos. Então, isso dá a chance também de atletas de diversos biotipos competirem em altíssimo nível. E agora eu vou numa questão pessoal, né? Afinal de contas, eu vi boa parte da carreira do Robert, mas não vou falar da parte pessoal, que ele jogava tênis do Banespa, ganhava de mim, nada disso. Eu vou para o outro lado. Era aniversário do pai dele, 1999, em Winnipeg, o Fritz estava lá, acompanhando o filho, e o Robert faturou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg. Voltando atrás, lá no Lago Winnipeg, né, só para que vocês tenham uma noção do clima, e a gente fala do frio, da temperatura, estava 35 graus no último dia de regata, só que eu fiz o meu câmera e o câmera de uma emissora co-irmã colocarem a mão na água, eles saíram assim, porque o lago, mesmo com 40 graus, ele é congelante na água e com 40 graus fora. Era um negócio absurdo. Como é que foi ganhar naquele dia do aniversário do seu pai, Robert? Foi um belo presente que eu dei a ele. Eu acho que o meu pai, a data de aniversário dele é 29 de julho. Então, além dessa vitória no Pan-Americano,
uma vitória que foi até mais importante foi quando eu garanti a minha primeira medalha olímpica. Foi no dia 29 de julho de 96, onde, pelos meus resultados daquele dia, eu já assegurei, no mínimo, a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta. Então, acho que esse foi um presente até maior para ele. Mas você conhece bem ele, um grande incentivador da minha carreira. Devo tudo ao investimento que ele e minha mãe fizeram em mim. E nada mais justo do que dar um presente aí, contribuir de alguma maneira para deixar o dia dele mais feliz. Dia 29 de julho de 96 eu não estava lá. Eu fiz na televisão a vitória do Robert Scheid sobre o Ben Hesley. E em 99 não, eu fui para o Lago Winnipeg com o Jorjão para acompanhar aquela chegada na vela. Eu sempre tenho aquela mania, não, eu vou na vela aquele dia, e normalmente eu dou sorte. Mas eu queria saber, Robert, Fritz velejava, você veleja de maneira espetacular, é um dos maiores velejadores não só da história do Brasil, mas da história da vela. E seu filho, o Eric Scheid, de apenas 10 anos, está seguindo o caminho? Ele está sim, Álvaro, ele está realmente gostando muito de competir, de velejar. É uma alegria muito grande para a nossa família, porque a minha esposa também é velejadora, também ganhou uma medalha olímpica pela Lituânia em 2008. E ver essa alegria dele em seguir esses passos na vela é muito gratificante, né? Vamos ver como a coisa anda nos próximos anos, mas eu acho que a classe optimística, a classe de iniciação à vela, está dando muita satisfação a ele. Então, ele sábado de manhã já prepara as coisas, já vai para o clube de bicicleta e passa o dia inteiro dele lá velejando. Que bacana, que bacana. Robert, eu só tenho a agradecer a você, muito obrigado pela sua participação, eu sei que você está treinando, ficou confinado um tempo, era muito mais fácil conversar com você no momento que estava confinado, agora não, já é uma etapa de treinamento, já é uma etapa em que um velejador do porte dele, que mora ao lado do Lago Lagarda, tem que estar treinando ou então fazendo parte física, já não precisa mais usar aquele equipamento que separou, dá para ir numa academia, né? Ficou mais fácil, né? Dá. Agora já está um pouco melhor, a gente já está podendo sair, pedalar, fazer outras coisas que a gente gostava de fazer, mas o melhor mesmo é poder botar o barco na água e sentir aquela adrenalina, sentir o vento no rosto, a água na cara, e que é isso que a gente gosta de fazer. Robert, muito obrigado pela sua participação, espero que você volte outras vezes. Nós que vamos nessa caminhada rumo a Tóquio daqui a 426 dias. Grande abraço e obrigado. Obrigado, Álvaro. Grande abraço aí, bons ventos a todos. Obrigado, obrigado. Robert Scheid, aqui no Band Esportes, simplesmente super atleta do Brasil, inclusive escolhido aí no programa Esporte Espetacular como o maior atleta da nossa história olímpica com seus resultados. 2 medalhas de ouro, 2 de prata e 1 de bronze na sua história olímpica. E a história olímpica teve um erro enorme corrigido depois de 20 anos. Cláudio Roberto Souza, o Claudinho, fazia parte da equipe do revezamento 4 por 100 nos Jogos Olímpicos de Sydney. Era reserva, mas correu a eliminatória às quartas de final com direito à medalha de prata conquistada pelo Brasil. Mas ela não veio. Agora, 20 anos depois, o Comitê Olímpico Internacional confirmou: a medalha será entregue ao brasileiro. O Brasil que vai nessa primeira passagem do revezamento aí com o Vicente Lenilson. Vicente Lenilson fez a passagem para o Edson Luciano. O Brasil está mais à esquerda do seu vídeo. Temos também os nigerianos. É um revezamento puxado aí. Ótimo revezamento com o André Domingos. O Brasil passou no limite aí. Vai o Cláudio Souza, André Domingos faz a passagem para o Cláudio, que dispara rumo à primeira colocação. O Brasil aí garantindo a sua presença na semifinal olímpica. É sempre emocionante ver essas imagens novamente, principalmente narradas, né, pelo nosso Álvaro José. Então, muito bacana mesmo. E 20 anos aí que, sinceramente, parece que foi ontem. Uma coisa que eu também não entendo é porque nós reservas, principalmente os que correm, né, não podem subir ao pódio. Né? Eu acho que seria uma coisa lógica, né, até porque os outros esportes coletivos todos sobem ao pódio. E no atletismo, no revezamento, que
apesar de ser um esporte individual, o revezamento é coletivo, né? Então estávamos, são 2 reservas, né? Eu que corri, tinha o Rafael Oliveira, né? Que não correu, né? Então acho que a lógica seria a gente subir. Quanto à medalha, sinceramente eu não sei que houve, mas assim, o que mais indica que seja um erro do comitê organizador daquela Olimpíada, né? Na hora da entrega das medalhas. É um comitê organizador que logo quando acaba, né, os jogos, ele se desfaz, ou seja, não existe mais esse comitê organizador. Então, provavelmente, né, não é com certeza absoluta que o erro possa ter partido daí, desse comitê organizador. Lembrando que o Cláudio Roberto Souza, eu imagino, né, deverá receber a sua medalha na grande festa no Prêmio Brasil Olímpico final do ano do Rio. É uma medalha de prata, mas deveria ser de ouro, porque os norte-americanos correram a final com o Tim Montgomery, que foi depois suspenso e punido por doping. E até hoje o Brasil não recebeu essa medalha de ouro e sequer o caso foi julgado. Por falar em grandes atletas, o Maratona Band Esportes fica por aqui, mas com uma homenagem a um gigante, um grande ídolo olímpico do Brasil, o líbero Serginho Escadinha, que anunciou oficialmente o fim da sua incrível carreira como jogador. Foram mais de 15 anos servindo a seleção. 4 medalhas olímpicas, 2 ouros e 2 pratas. Parabéns!